Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje, um dia depois da data marcada, vamos falar das ocorrências da passada segunda-feira no António Coimbra da Mota. O episódio vai ser apenas sobre esse tema, porque já há tanta gente a desvalorizar aquilo que podia ter sido tão grave que nós vamos apenas e só falar sobre isso. Mas antes de mais, quero dar um agradecimento e uma palavra de satisfação por todo o carinho que temos e em particular que eu tenho recebido de todos os esportistas. Ainda na passada segunda-feira no Estoril fui abordado por diversos esportistas de Lisboa que me vieram incentivar a continuar a fazer o trabalho que estamos aqui todos no Batalha a fazer. E eu quero dizer que nós não vamos abdicar de continuar a falar verdade sobre as coisas que se passam no futebol português e não vamos abdicar de continuar a falar verdade sobre tudo aquilo que rodeia o Futebol Clube do Porto. Esta batalha continua a ser nossa, vossa e de todos os esportistas que querem, por um lado, ajudar o Futebol Clube do Porto a vencer e, por outro, definitivamente terminar com este estado de coisas, com este estado de verdadeira impunidade que rodeia o futebol português. E impunidade é uma palavra muito boa para refletir tudo aquilo que se passou na segunda-feira. Na passada segunda-feira no Estoril assistimos a mais um momento estranho. E não me refiro à evacuação da bancada. E quero começar precisamente por falar desse momento estranho que tem a ver com os momentos que se viveram no exterior do estádio, na entrada dos adeptos para o estádio. É uma situação que já se tem visto muitas e muitas vezes nos jogos fora do Estádio do Dragão. Muito tempo para as pessoas serem revistadas, muito tempo para as pessoas conseguirem aceder ao seu lugar dentro da bancada, muito tempo gasto em tudo isso. Mais uma vez, aquilo que se passou no Estoril foi uma vergonha. Ter 3 ou 4 pessoas a fazer a revista de uma bancada onde estavam 2.500 pessoas é feio, é escandaloso, quase que roça ao provocatório. Ainda para mais, estando a falar de uma segunda-feira, onde naturalmente as pessoas iriam aceder ao estádio muito próximo da hora de jogo. Ainda para mais, numa viagem de mais de 300 km. E, caso as pessoas não se lembrem, há quem trabalhe. E, portanto, quem trabalha teve que sair da cidade do Porto a queimar. Teve que chegar ao Estoril muito em cima da hora de jogo. E quando chega à porta para tentar entrar, verificou-se uma fila vergonhosa e claramente fomentada pelo facto de existirem muito poucas pessoas a fazer a revista. As condições de segurança logo aí não estavam garantidas. E não estavam garantidas por variedíssimas razões. É que não existiam torniquetes. O controle dos bilhetes não existiu. Não houve ninguém a confirmar, por exemplo, se os bilhetes eram falsos ou verdadeiros. Não houve ninguém a confirmar se efetivamente todos os adeptos estavam munidos de bilhete. E depois acabou por acontecer uma coisa extraordinária. Entrou quem não tinha bilhete, ficou cá fora quem tinha bilhete. É uma vergonha e as pessoas continuam a não estar preocupadas com os adeptos, continuam a não estar preocupadas com estas condições de segurança e só quando acontecer alguma desgraça é que efetivamente vai ser um ai Jesus e aí vão andar à procura de culpados e de responsáveis. Ainda na passada quinta-feira em Moreira de Cónegos tinha acontecido rigorosamente a mesma coisa. E portanto as pessoas, se quiserem, acordem para este tema, porque como eu disse há pouco, a qualquer momento pode acontecer alguma desgraça. E desgraça, de facto, foi aquilo que podia ter acontecido no Estoril. Eu quero-vos dizer que estou cansado. Aliás, o Batalha foi atrasado para o dia de hoje, precisamente para não nos precipitarmos nas abordagens, precisamente para podermos colher todos os dados em redor daquilo que aconteceu e ouvir todas as opiniões. E, de facto, se aquilo que se viveu foi complicado, aquilo que se está a viver agora é vergonhoso. É nojento, é asqueroso. Este país está carregado de gente nojenta. De gente que apenas e só pelo ódio que têm pelo Futebol Clube do Porto continuam a ignorar algo que podia ter sido extremamente grave. Tenho ouvido muita gente nas televisões, de todos os lados. Tenho ouvido muitos relatos de jornalistas. Mas quero-vos dizer o seguinte. Tal como muitos de vocês sabem, eu estive lá. E portanto quero-vos dizer, sem filtros, quero-vos dizer na primeira pessoa aquela que foi a minha experiência como adepto do Futebol Clube do Porto. Adepto do Futebol Clube do Porto que já viveu muitas experiências, adepto do Futebol Clube do Porto que já teve em centenas de estádios, mas confesso que nunca tinha vivido uma situação idêntica a esta.
Para começar, é completamente mentira aquilo que alguns mentecaptos continuam a dizer, que foram os adeptos que começaram a criar o pânico, foram os adeptos que começaram a gritar. Isso é completamente mentira. É completamente mentira. Quem diz isto ou é aldrabão ou é mentecapto. O que se passou foi uma coisa extremamente simples. Logo após o final da primeira parte, e quando alguns dos adeptos se deslocavam para a casa de banho, como por exemplo foi o meu caso, apercebi-me que do exterior do estádio haviam pessoas a bater quase enraivecidamente nas portas. E aquilo que eu pensei é que até porventura poderiam ser adeptos que com bilhete não tivessem entrado. A verdade é que quando as portas se abriram, o cenário com que eu me deparei foi um cenário de absoluto pânico. Os bombeiros entraram pela porta dentro, aos gritos: fujam, fujam, a bancada vai ruir. O termo foi: a bancada vai ruir. Não houve aqui nenhuma hipótese, isto está perigoso, é melhor saírem. Não. A palavra foi, ou a expressão foi: a bancada vai ruir. Nesse momento, logo quem estava nas portas, e foi o meu caso por mera casualidade, automaticamente saí do estádio. E quando saí do estádio, ainda fiquei mais preocupado. É que vejo uma senhora da Proteção Civil, e penso que era da Proteção Civil pelo colete que envergava, de lágrimas nos olhos, num pânico total, a dizer, quase a soluçar: por favor saiam, a bancada vai ruir. Portanto, só quem viveu isto na primeira pessoa, só quem sentiu isto na primeira pessoa, só quem por momentos pensou que poderia assistir ali a algo nunca visto, ou uma desgraça nunca antes vista, é que tem legitimidade para falar. O resto é gente que não presta. O resto dos comentários que temos ouvido são de gente que não faz falta a ninguém. São gente que aquilo que eu desejo é que um dia tenham os seus filhos ou os seus pais rigorosamente na mesma situação. E nessa altura pode ser que esses badamecos, que esses verdadeiros animais reflitam melhor sobre as palavras que usam. Não é nenhum comentador de televisão, por melhor remunerado que seja. Não é nenhum jornaleiro, por mais amestrado que seja, do Estado lampiânico. Não é nenhum ex-árbitro, não é nenhum ex-jogador que nos vem explicar a nós, que vivemos na primeira pessoa, aquilo que ali se passou. E esses senhores, mais uma vez, só demonstram que para eles vale tudo para defender o Benfica, vale tudo para defender os interesses do Benfica, vale tudo para defender os interesses dos nossos adversários. Porque também tivemos muito sportinguista a demonstrar o quão nojento é. O quão nojento esses viscondes são, que têm a mania, que são diferentes, que têm a mania, que têm muito fair play, mas na hora da verdade são piores do que os outros. Querem ganhar à força toda. Os mesmos que nos quiseram afastar de uma meia-final da Taça da Liga, vêm agora clamar por se cumprirem os regulamentos. Esses senhores não prestam, não servem. Estão muito mais preocupados em ganhar 3 pontos do que com a desgraça e um conjunto de vidas humanas que se podiam ter perdido, mas esses senhores não querem saber. Esses senhores aprovam regulamentos porque é muito bonito aprová-los, porque é muito bonito dizer que foram à Liga aprovarem regulamentos em defesa dos adeptos, mas quando depois os mesmos têm que ser aplicados, esses senhores acobardam-se meramente em função dos seus interesses pessoais, meramente em função dos seus interesses desportivos, e não querem saber para nada dos adeptos, não querem saber para nada das condições de segurança dos adeptos. São uma coisa que eu não vou dizer agora, mas que começa por M e acaba em D. Meus caros senhores, eu quero-vos dizer uma coisa muito simples. É inequívoco que desportivamente o Futebol Clube do Porto é que vai ser prejudicado de tudo isto. Porque jogar uma segunda parte frente ao Estoril naquele momento, ou jogar agora uma segunda parte daqui a não sei quanto tempo, é completamente diferente, quanto mais não seja pela condição física do nosso adversário. Portanto, é completamente indiscutível que desportivamente o Futebol Clube do Porto saiu prejudicado. Agora, há uma batalha jurídica que nós não podemos ceder. Aquilo que nós, adeptos do Futebol Clube do Porto, esperamos é que quem defende o Futebol Clube do Porto, quem representa o Futebol Clube do Porto, quem foi eleito por nós para fazer parte da direção do Futebol Clube do Porto, não deixe cair este assunto. Não deixe cair este assunto. O Futebol Clube do Porto até pode não conseguir defender-se desportivamente, mas o Futebol Clube do Porto não pode deixar de forma nenhuma que a segurança dos seus adeptos tenha estado em causa e que o Futebol Clube do Porto nada faça. Nós não perdoaremos isso a quem nos dirige. Mas felizmente,
E digo isto com esta assertividade toda, mas ao mesmo tempo com a convicção plena de que isso vai acontecer. Aliás, esta foi uma das razões pelas quais atrasamos o episódio para hoje. Foi percebermos realmente o que é que o Futebol Clube do Porto pretende fazer. E de tudo aquilo que tenho percebido, o Futebol Clube do Porto pretende levar este caso até às últimas consequências. E isso é algo que eu quero saudar e é algo que eu quero sublinhar pela positiva. E não nos podemos deixar levar por pasquinhos que hoje fazem primeiras páginas a dizer que o Futebol Clube do Porto quer ganhar na Secretaria. O Futebol Clube do Porto vai fazer, o Futebol Clube do Porto tem que fazer uso dos regulamentos, porque os regulamentos não existem meramente para se fazerem papéis e meramente para os senhores do futebol estarem reunidos na sede da Liga. Não. Os regulamentos são feitos para serem cumpridos. Por isso é que há regulamentos para a inscrição de jogadores, por isso é que muitas vezes há jogadores que não podem jogar porque ainda não puderam ser inscritos. Isto é a mesma coisa. O futebol tem que proteger os adeptos. E é indiscutível, eu não sou jurista, mas é absolutamente indiscutível que o artigo 94 do Regulamento Disciplinar abre aqui a possibilidade, abre aqui a certeza e a convicção de que o Futebol Clube do Porto tem que ganhar este jogo. Este artigo já foi lido por muita gente, mas eu vou aqui recordar muito rapidamente o que diz esse artigo 94. Diz que quando um jogo oficial não se efetuar ou não se concluir, em virtude do estádio não se encontrar em condições regulamentares por facto imputável ao clube que o indica, é este punido com sanção de derrota. Não há dúvidas. Vem-se depois levantar a questão de se o estádio era municipal. Meus amigos, é claro, imputável ao clube que o indica. Isto significa que se por qualquer ordem de razão o Estoril tivesse indicado, por exemplo, o estádio do Restelo para a realização daquele jogo, se isto tivesse acontecido no Restelo era responsabilidade do Estoril. O Estoril é o clube que indica o estádio onde se vai realizar as suas partidas em casa. É da sua responsabilidade garantir a segurança das suas infraestruturas, a manutenção das suas infraestruturas e a segurança inerente de todos os adeptos que marcam presença no estádio. Ouvimos também alguns iluminados falar do sismo de Arroiolos. É preciso ter uma lata. É preciso ter uma lata. Mas alguém tomou conhecimento sequer de que algum prédio nas imediações tivesse sofrido alguma espécie de abalo por causa do sismo de Arroiolos? Então a única infraestrutura afetada foi o estádio do Estoril. É uma vergonha. Estes senhores não têm vergonha. Estes senhores dão-se à lata de dizer tudo e mais alguma coisa. Agora, tudo isto está dependente naturalmente da peritagem que foi efetuada no dia de ontem. Eu não sei quem é que do Futebol Clube do Porto acompanhou essa peritagem, mas há uma coisa que tenho a certeza absoluta. Se essa peritagem for correta, se essa peritagem for séria, a única coisa que vamos verificar é que aquelas fendas já não eram do dia de ontem, ou desculpem, não eram do dia de segunda-feira, já lá estavam há muito tempo e, como tal, não foram tomadas as medidas de segurança e o Estoril não tomou as medidas de segurança devida e, como tal, tem que perder este jogo. Mas atenção, esta decisão até pode vir só posteriormente ao dia 21 de fevereiro. O Futebol Clube do Porto até lá poderá ter que jogar. Agora, o Futebol Clube do Porto não pode deixar cair este processo. Nós, adeptos do Futebol Clube do Porto, jamais perdoaríamos que isto não fosse até às últimas consequências, mas, como digo, estou absolutamente convicto de que isso vai acontecer. Gostava só, antes de terminar, de falar em dois nomes, porque não vou sequer estar a dar tempo de antena aos badamecos que falaram sobre aquilo que se passou. Gostava apenas de falar sobre duas pessoas. Por um lado, o Sr. Pedro Araújo. O Sr. Pedro Araújo, comandante da Proteção Civil de Cascais. A entidade que indicou que a bancada tinha que ser imediatamente evacuada. Não foi o líder dos Super Dragões, não foram os adeptos do Futebol Clube do Porto, foi o comandante da Proteção Civil de Cascais, o Sr. Pedro Araújo. E o Sr. Pedro Araújo fez duas declarações que para mim são absolutamente inequívocas e claras. Por um lado, foi constatada a degradação da estrutura de suporte da bancada. Fomos nós, foram os adeptos do Futebol Clube do Porto, foi a Proteção Civil. E depois outra fase. Os responsáveis são sempre os donos das instalações e da SAD. Meus caros amigos, é o comandante da Proteção Civil de Cascais que o diz. É indiscutível. E depois gostava também de falar de um outro nome. O Sr. João Sandy Castro. O Sr. João Sandy Castro, e hoje vou fazer uso aqui do meu telefone, para ler algo que este senhor, ex-vereador do Desporto da Câmara de Cascais, disse. E que nos deixa claramente a dúvida, afinal de contas, de quem é a responsabilidade de tudo isto. Ou pronto, não é de quem é a responsabilidade de tudo isto. Quem mandou construir a bancada, quem autorizou a construção da bancada, e se quem manda no Estoril não sabia tudo isto, e é óbvio que sabia, portanto a responsabilidade é do Estoril.
Diz o senhor vereador, ou ex-vereador do Desporto da Câmara de Cascais. A bancada, em 2002, quando assumia a função de vereador do Desporto municipal, do município de Cascais, o Estoril Praia tinha um projeto para uma piscina que estava parada há vários anos. O local indicado para a sua construção era de reserva ecológica e ficava em leito de cheia. Que este terreno era pouco estável, saltava à vista. Em 12 anos, por 3 vezes foi necessário reparar abatimentos no solo dos campos sintéticos contíguos. Saí da Câmara em 2013 e confesso que me causou algum espanto quando em 2015 vi iniciar-se no local a construção de uma grande bancada. Acreditei que tinham conseguido encontrar uma solução técnica adequada para resolver a questão da instabilidade do terreno e que certamente os responsáveis sabiam o que estavam a fazer. Afinal, não sabiam. Repito, acreditei que tinham conseguido encontrar uma solução técnica adequada para resolver a questão da instabilidade do terreno e que certamente os responsáveis sabiam o que estavam a fazer. Afinal, não sabiam. Os responsáveis não sabiam o que estavam a fazer, o Estoril não sabia o que estava a fazer, o Estoril teve uma total incúria em tudo isto, o Estoril é responsável por tudo isto, o Futebol Clube do Porto tem que ir até às últimas consequências com esta matéria. Meus caros amigos, desta forma que terminamos mais uma batalha. Mais uma batalha onde nós vamos continuar a defender o Futebol Clube do Porto, mais uma batalha onde vamos continuar a defender os adeptos do Futebol Clube do Porto, mais uma batalha onde não vamos deixar que o povo nos atire areia para os olhos. Nós não queremos ganhar na secretaria, nós queremos que os regulamentos sejam cumpridos, quer quando fazem fé a favor do Futebol Clube do Porto, quer quando acontece o contrário. Se hoje os regulamentos são favoráveis ao Futebol Clube do Porto, têm que ser cumpridos. O Sr. José Manuel Meirinho não tem que ter vergonha de, pelo menos por uma vez na vida, julgar correta e cordialmente e, portanto, dar razão ao protesto do Futebol Clube do Porto. Um abraço e viva o Futebol Clube do Porto.